7h06, sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da Manhã com o Iveslando Neiva aqui na Rádio Jovem Pan News Porto Velho. Hoje, dia 27 de agosto de 2025, você está muito bem sintonizado na frequência 91,5, ficando aí por dentro das principais notícias do nosso país, do nosso estado de Rondônia, da nossa capital, Porto Velho. Eu quero começar o dia aqui já mandando um abraço para as pessoas que estão sintonizados, ouvindo a programação. Um abraço para o Adonai Oliveira, um abraço também para o Adriano Alves, que sempre está aí na sintonia, para o Nilson Cordeiro também. Bom dia, Nilson, obrigado pela sua audiência. Bom dia a todos vocês. Fique aqui conosco que você vai ficar por dentro de muita novidade, muito assunto bem legal. E hoje, aqui na bancada do programa Jornal da Manhã, nós temos um convidado que trabalha na área de pesquisas e estatísticas do nosso estado de Rondônia. Estou falando do Dejani Raverotti. Dejani, que é fundador e empreendedor, proprietário aí do Instituto Raverotti de Pesquisa e Estatística, IPEC, aqui no estado de Rondônia, e se aproximando desse período eleitoral, desse ano eleitoral de 2026, ele já está aí na ativa, fazendo as suas análises, fazendo as suas pesquisas, e além do mais, Dejani também é um analista político, um cientista político que conhece muito da política do nosso estado de Rondônia. Dejani, bom dia, obrigado pela sua presença aqui hoje, é uma satisfação poder trocar esse bate-papo com você aqui para a gente comentar a respeito da política do nosso estado de Rondônia. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan de Porto Velho e aos internautas que você está transmitindo ao vivo aqui no YouTube, né? E bom dia, Iveslando Neiva, é uma honra estar aqui contigo, um jovem que eu conheci seu avô. Meu avô, Adelino. Seu avô, o Neiva, né? Seu Neiva lá em Cerejeiras, eu conheci o seu pai quando era menino, entrou na polícia, né? Seu pai é sargento aposentado da polícia, Ezequiel Neiva. Então eu conheço a família toda e eu me senti muito honrado com o convite para estar aqui com você e com o povo de Porto Velho, né? Pensa num povo acolhedor. Quem não é feliz em Porto Velho com tanta gente boa e essa vibe de Porto Velho, né? De turismo, de trabalho, é um ritmo acelerado de trabalho, de culinária, né? Como se come bem e barato em Porto Velho. Essa é uma pauta que a gente não pode esquecer, porque é importante dizer que aqui se come muito bem e barato, né? É uma das coisas que mais apaixona em Porto Velho, é a culinária, né? Uma culinária diversificada e tal. Mas, Iveslando, é uma honra estar aqui contigo. Eu sou teu fã, né? Um cara Obrigado. Tão jovem e tão proativo, com tanta participação na vida pública, no jornalismo, na política, nas igrejas. Então eu te admiro, sou teu fã. Obrigado, Dejani. Dejani, você trabalha com pesquisas aqui no nosso estado de Rondônia. Estávamos conversando aqui antes de começar o programa, já faz bastante tempo, né? Fala para nós quando que começou, por que começou esse seu trabalho com pesquisas eleitorais? Eu fundei o Instituto em 98. É interessante, eu trabalhava na Vox Populi, de Belo Horizonte. Vox Populi é outro instituto de pesquisa. É outro instituto, isso foi no início da década de 90, eu fui freelancer deles aqui em Rondônia. E um executivo da Vox Populi, ele me incentivou, eu era professor de matemática lá em Vilhena, e ele disse: Dejani, por que você não monta um instituto aqui? Não tem instituto de pesquisa em Rondônia. E aí ele me incentivou e ele me deu essa força. Então, meu padrinho está lá no Vox Populi, né? E é uma honra para mim. Eu fundei em 98, mas eu comecei a fazer pesquisa em 2000, porque eu não tinha clientes ainda. Então, no ano 2000, eu iniciei fazendo pesquisas ali no Cone Sul. Aí, o Nilton Capixaba lá em Cacoal me chamou para fazer uns trabalhos. Aí, o Carlão de Oliveira já me colocou lá em Alta Floresta, naquela região. E eu comecei do Cone Sul para cá, fazendo pesquisa, e estou aí já faz uns
25 anos, 27 anos, né? Que legal, bastante experiência já na área. E esse seu trabalho político, você sempre gostou da política, de estar no meio, conhecendo os números, conhecendo os bastidores, tendo essas informações? Eu me apaixonei pela política quando eu saí da polícia. Eu fui policial militar junto com teu pai, né? Seu pai lá em Cerejeiras, eu em Colorado, Vilhena. E eu saí da polícia para a educação. Fui ser professor em Vilhena. Tem um distrito ali chamado Nova Conquista. Sim. Nova Conquista era um assentamento recém-começado. E o povo muito politizado. Eles passaram 3, 4 anos em acampamentos de sem terra e eles eram politizados, eles entendiam da política, desde o debate, desde o argumento, do discurso, da organização. E eu saí novinho, né, militar, fui para Nova Conquista dar aula lá. E eu me senti um analfabeto. Sinceramente, me senti um analfabeto. O professor que chegou para dar aula me sentiu analfabeto. Muito para aprender ali no meio daquele povo. A política é o ápice do desenvolvimento do ser humano, é uma coisa incrível isso. E eu comecei como professor, aí eu apanhei pra caramba, né, claro, porque me colocaram como administrador e tal. E eu vi a necessidade de eu aprender política. E como eu sempre gostei de ler e de estudar, desde novinho, eu comecei a estudar política, e de lá para cá eu só estudo política, quer dizer, sociologia, né? Porque a política ela envolve uma gama de ciências. É interessante que tem gente que acredita que o ápice do ser humano é a ciência, né? Eu estou falando da sociologia em geral, é a medicina, por exemplo. Outros acreditam que é a educação, né? Outros acreditam que é a religião, outros acreditam que é a guerra, né? Sim. As armas. Mas, na verdade, a política está acima de tudo isso. Porque a política, ela usa a educação, né? Ela usa a ciência, ela se beneficia da demanda trazida pela saúde, pela ciência, pela educação, pelas religiões. Exatamente. Né? E pela guerra. Quer dizer, a política comanda isso tudo. Então, é o ponto, é o cume, é o ápice. Ponto de encontro, de interseção ali de todas as ciências. De todas as ciências é a política. E quando eu descobri isso, então eu comecei a estudar todas elas, lógico, que culminavam na política. Então, foi aí surgiu minha paixão pela política, e eu tenho estudado bastante. Muito interessante, Dejanei. Assim, gostei muito da sua fala, porque hoje em dia a política tem sido muito estigmatizada, né? As pessoas muitas vezes olham para a política e já com um olhar de nojo ali, às vezes tem um sentimento de raiva, de revolta em relação à política. Mas em última análise, realmente tudo converge com a política, independente da área que a pessoa esteja. O dia a dia da pessoa é política, começa dentro de casa. Para o bem ou para o mal, a política é importante. Agora, olha só, a pessoa que diz, eu sou a política, eu não gosto de política, eu detesto política, ou eu não voto, ela está dando a oportunidade que outras pessoas façam isso por ela. Porque, queira ou não, é a política que vai mover a sociedade. E se você é contra a política, ou se você não vota, ou se você não participa, outras pessoas vão participar. Sim. E se você acredita na sua índole, na sua boa índole, nas suas ideias, no seu trabalho, então coloque isso também a serviço da política. Não precisa ser exatamente ser candidato ou ser político, mas começa lá no seu bairro, começa a comprar o que a sua vizinha está vendendo, começa a valorizar as coisas que a sua rua faz, o seu vizinho, o seu amigo, o comércio perto de você.
começa por ali, na sua igreja, né? E participe mesmo, faça você a mudança. Porque se você não é protagonista, você vai ser coadjuvante, porque não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Muito bom que você falou, porque as grandes mudanças, as mudanças verdadeiras, elas começam exatamente dentro das pequenas comunidades, né? Começam dentro dos bairros e vão de dentro para fora. Quando tem alguma coisa que é imposta de fora para dentro, aí gera toda aquela dificuldade, né, resistência e tudo mais. Mas isso que você falou da pessoa começar ali na comunidade, no bairro, né, com a vizinhança, com a igreja local, isso é muito bom. Tem que fazer a diferença onde você está. E depois as coisas vão ganhando proporção. As pessoas de fora vão notando e vão dizendo para você: olha, eu vou te ajudar a fazer isso. Olha, vamos mover dessa maneira, ou do jeito que você quiser, eu estou aqui para te ajudar. E aí você vai ganhando corpo, e aí você se conecta com o universo político, e aí você faz a diferença. Porque se você não participar da política, você não vai fazer a diferença no seu bairro, na sua igreja, na sua casa, enfim, na comunidade rural. Tem muita gente da área rural aí nos assistindo, e lá precisa ter protagonismo político, e não adianta fugir. Política é o único caminho, cara. E não existe, como que eu poderia dizer, regras prontas assim, né? Um contexto pronto onde tudo vai se adequar perfeitamente. A política, ela é construída por pessoas, né? A nossa sociedade é construída por pessoas, e as pessoas que estarão ocupando a liderança, os mandatos, serão as pessoas que irão moldar e conduzir a nossa comunidade, né? Por isso que a gente precisa realmente estar muito bem envolvido e deixando a nossa contribuição. É verdade. Iveslando, não existe manual nessa vida. A gente tá construindo nossa sociedade. Se você ler a história de 10 anos atrás, de 20, de 50, de 200 anos, de 300, você vê que a sociedade, ela ainda está se construindo, está se moldando. As famílias, os pais, eles não nasceram sabendo como é ser pai. Eles foram aprender a ser pais, né? O filho não nasceu sabendo como é ser filho e nem entendendo a dinâmica da família. Ele precisou aprender. E assim a sociedade, ela está em construção. O ser humano está em evolução, está em construção. Então, por mais que esteja escrito, né, por mais que muitos mestres do passado nos ensinaram as coisas, mas nós precisamos aprender essas coisas, né? Exatamente. Então, quando nós nascemos sem esse conhecimento. Nós precisamos adquirir e praticar. Então, é isso exatamente mesmo que você falou. Nós estamos em construção, né? Exatamente. Aqui é o Iveslando Neiva, juntamente com o Dejanir Raverotti. Hoje nós estamos falando sobre política, comentando um pouco sobre essa ciência que mexe com a nossa sociedade, né? Uma ciência que está em todos os lugares e que é importante o cidadão ficar bastante atento e buscar participar. Não precisa ser exatamente como candidato, como político, mas fazer política no seu dia a dia, buscando melhorias para a sua vida, para a vida da sua comunidade, da sua família, dos seus vizinhos, de todos. Mas vamos entrar num assunto aqui importantíssimo, Dejani, que é o cenário político para 2026. 2026 nós temos eleições gerais, temos aí a disputa de 2 cargos para Senado Federal em Rondônia, né? Governador, deputados federais, estaduais e presidente da República. Rondônia tem sido um estado que, de alguns anos para cá, tem se posicionado mais à direita na política, né? Um percentual maior tem se declarado de direita, votado em candidatos de direita também, ou não, ou tem se declarado de direita e votado em candidatos de centro, de esquerda, porque essa questão do partidarismo, né, da direita ou da esquerda, tem sido um assunto recente também no meio político rondoniense. Até alguns anos atrás não se discutia esses assuntos. Como que você analisa essa tendência política aqui no estado de Rondônia? O Iveslando, nessa eleição
está mais ou menos definido, esquerda e direita meio polarizado. Mas historicamente, Rondônia sempre foi mais à direita. Desde a eleição de Collor, a gente sabe que Collor foi muito bem votado em Rondônia. E de lá para cá, sempre a direita teve mais votos do que a esquerda. Né? Mesmo quando o Cassol apoiou a Dilma em 2010, Rondônia ainda estava mais à direita. Então, historicamente, até mesmo por conta dessa ideia do agronegócio, porque eu não entendo, o estado de Rondônia é dividido, né? Tem Porto Velho e Guajará-Mirim que se consideram da Amazônia, que são de fato da Amazônia. Sim. Aliás, Rondônia é Amazônia. Mas o interior do estado, passou o Rio Jamari para lá, ele já se considera do agronegócio, e são de fato do agronegócio, mas aí ele já se vê indiferente, né? Então, essa parte do estado está mais à direita, e aqui o Porto Velho, Guajará-Mirim, essa região tem mais uma tendência por conta das pautas, né, defendidas pela esquerda, do ambientalismo. Enfim, tem tantas pautas na esquerda que o povo do agronegócio não concorda. Então, por isso que existe essa divisão aqui em Rondônia. Mas, na política local, isso não repercute com tanta força, né? Você viu que o político pode ser de centro, pode ser até de esquerda e tal. As pessoas vão lá e votam porque é uma configuração de primeiro nível. É quando você tem o contato direto com o político, você vota nele independente da ideologia dele. Quando você tem o contato com o político através das redes sociais e da mídia, aí você tira esse vínculo, aí você coloca a sua ideologia para avaliar ele. E se ele não tiver encaixado na sua ideologia, você acaba nem ouvindo ele, nem assistindo, nem dando atenção. Você não quer saber o que ele está falando, porque a ideologia dele é diferente da sua. Então, infelizmente, nós estamos pegando esse caminho. A pessoa não se dá a oportunidade nem de se deixar ser convencido muitas vezes, né? Ele não se permite ouvir a ideia de quem pensa o contrário, né? Mas aqui em Rondônia, então, pela sua análise, ainda tem um perfil que é muito, assim, o político é muito próximo do eleitor. O eleitor escolhe o político por conhecer realmente o político e não por aquela ideologia, muitas vezes o espectro político que ele está fazendo parte. Mas isso em partes é verdade, mas em outras não, porque o atual governador, Marcos Rocha, ele foi eleito sem ser conhecido da população, ele foi eleito por uma ideologia, né? E até hoje ele não tem esse contato direto com o cidadão. Ele não recebe o prefeito, o vereador, o deputado, ele administra dali. Errado ou certo, eu não vou entrar nesse mérito. E as pessoas ainda o avaliam bem. Ele é um governador bem avaliado e ele não tem esse contato com as pessoas. Entendi. Ele está à distância. Porém, outros políticos estão próximos das pessoas. Eu quero até, por exemplo, o seu pai, Ezequiel Neiva. Ezequiel Neiva é um cara presente. Ele está ali. Qualquer pessoa que quiser pegar na mão do Ezequiel e conhecê-lo pessoalmente, ele tem acesso. Sim. Porque é um cara totalmente acessível. Aliás, é um grande líder, tá? Eu quero falar aqui do seu pai, se me permite. Sim, fica à vontade. Eu conheço a história do seu pai. Eu acompanho ele desde que ele era menino, entrou na Polícia Militar no estado de Rondônia, lá em Cerejeiras. Foi sargento e depois entrou para a política. E o Ezequiel sempre foi essa pessoa acessível, sempre foi querido. Como policial, quando ele chegou em Colorado, ele chegou com a mochila nas costas, recém-formado. Você tem um tio que é policial também, Israel? Tenho alguns tios, Osiel que está Osiel também é da mesma época do Ezequiel. Eu conheci aqueles meninos chegando lá em Colorado com mochila nas costas no quartel, eu era policial lá. E sempre muito simpático, acessível, querido. Tem um perfil fantástico, né? Então, ele é uma pessoa acessível. A Silvia Cristina, por exemplo, que eu tenho acompanhado, a Silvia Cristina é uma deputada federal, cotada. Aliás, você queria que falasse pesquisas, nas pesquisas ela desponta
Como a senadora do ano que vem mais votada, hoje seria a mais votada. Então, né? Olhando para esse cenário de Senado Federal, quem está despontando aí é a Silvia Cristina. A Silvia Cristina está despontando e a gente estava falando também sobre contato de primeiro nível. A Silvia também é uma pessoa acessível, né? Tá ali e ela está despontando como talvez a mais votada. Incrível da Silvia, que eu acho assim, realmente ela tem um contato muito forte com a população. Se ela vier na rádio aqui, ela passa o contato dela, o número pessoal do telefone dela, do WhatsApp. E atende, tá? E atende. Atende, ela, a assessoria dela, eles atendem as pessoas, né? Então a Silvia tá se tornando uma líder fantástica, sabe? E Rondônia inteirinha está aplaudindo e está... Então, hoje, se a gente for analisar esse cenário para Senado Federal, o nome da Silvia Cristina seria um dos grandes destaques hoje para essa cadeira do Senado, mas nós temos 2 cadeiras. E como que funciona a pesquisa no caso de 2 cadeiras ao Senado Federal? A gente pergunta para o eleitor, nessa eleição são 2 vagas para o Senado, você pode votar 2 vezes. Para quem iria ser o primeiro voto? E aí a gente cita os nomes dos possíveis candidatos. Aí a pessoa responde e a gente pergunta: e para quem iria o seu segundo voto? Né? Então, por aí a gente mede. Depois a gente mede a força do primeiro voto, a gente mede a força de quem está recebendo o segundo voto, porque isso é importante também. Né? Isso é importante, porque tem gente que não está destacado no primeiro voto, mas ela pode ser o segundo voto dos outros. Sim. Algo parecido com o que aconteceu em 2010, que o Raup foi recebendo o segundo voto e no final ficou em primeiro lugar. Exatamente. Então, não é o primeiro voto que define ou o segundo voto, mas é a soma dos votos, né? Então, tem gente que está muito bem no primeiro voto e não está bem no segundo, mas tem gente que tem o segundo voto de todos os outros candidatos, né? E a Silvia, ela desponta em primeiro, ela tem votos ela tem o primeiro voto, ela tem o segundo voto, dependendo do município e por aí vai. E depois nós temos outras pessoas também concorrendo. Provavelmente Marcos Rogério também está bem também nas pesquisas, né? Marcos Rogério também é um forte candidato. O próprio governador, se renunciar e vier candidato, é um forte candidato. O Confúcio Moura, que é o senador, se vier a reeleição, ele começou a se movimentar, ele não estava bem nas pesquisas e hoje, nesses últimos 30 dias, eu não sei, né? Mas ele teve alguns movimentos e agora, provavelmente, porque existe uma coisa, tem o político de arrancada e o político de chegada. Você já percebeu que tem gente que é bom de arrancada, ele está bem nas pesquisas, ele está bem e chega no final ele diminui. Sim. Né? Para o governo, por exemplo, a gente conhece o Expedito Júnior. Expedito Júnior é uma figura querida, um cara fora de série, mas sempre na reta da chegada ele cai nas pesquisas e o outro passa, né? Então, tem o político de arrancada e tem o político de chegada. Então, a gente não pode subestimar nenhum nem outro, por quê? O Marcos Rogério é um cara de chegada. É sempre na arrancada o Marcos Rogério meio que engasga, né? Dá uma travada na arrancada. E na chegada ele chega bem. Então a gente não pode subestimar, não é verdade? Então nós temos o Confúcio Moura, que é um cara sempre de chegada. Confúcio Moura, em 2010, quando ele foi eleito governador de Rondônia, ele tinha 5% das intenções de votos 8 meses antes da eleição. Eu acompanhei porque eu fiquei 5 meses em Ariquemes fazendo, com sede em Ariquemes do Instituto, fazendo pesquisa no estado inteiro. Ele arrancou com 5%. E ele só precisava chegar no segundo turno para ganhar a eleição, porque a gente sabia que o segundo turno era seguro, por conta das limitações do Expedito. Conseguimos colocar ele no segundo turno, pronto, ganhou a eleição em 2010. Então é um político de chegada, então não podemos subestimar o Confúcio. Não podemos subestimar o Marcos Rogério, né? A única coisa que eu sei do Senado, nem o governador, né? Porque o cara foi eleito sem ser conhecido, foi reeleito sem ser conhecido e até hoje não é conhecido. E as pessoas o avaliam bem, então a gente não sabe como vai ser a chegada dele.
E a gente sabe assim que a pesquisa, ela é um retrato daquele momento político, né? Daquela semana ali e tudo mais. E qual seria o retrato de hoje para o Senado Federal? Consegue dizer pra gente? O retrato de hoje para o Senado Federal, Silvia Cristina lidera com vantagem, né? O Marcos Rogério, eu não coloquei o Fernando Máximos, digamos, eu não vou colocar nessa análise, porque o Fernando Máximos já se declarou candidato ao governo, né? Então, seria Silvia Cristina, Marcos Rogério, depois o Marcos Rocha, depois vem as disputas Mariana Confúcio. A Mariana tem voto aqui, não tem no interior, muitos votos no interior. O Confúcio tem os nichos de voto dele. Então, somando ali, terceiro, quarto tá muito... Tá embolado. Muito embolado. Cenário, e né? tem um cara que não aparece nas pesquisas, nas minhas, não aparece. Mas que o pessoal comenta que seria o Bruno Scheid. Bruno Scheid, nas minhas pesquisas, ele não tem aparecido. Eu não entendi por que em outras pesquisas ele aparece, na minha ele não aparece. Interessante esse fator aí, né? Porque o Bruno, realmente, ele não tem um histórico político no estado, né? Eu acredito na sua pesquisa, viu? Porque não dá para dizer que a pessoa surgiu agora e já vai estar aparecendo aí. Não tem. Ele não tem nem 5%, 3,5% de intenções de voto, né? E ainda são votos vinculados ao Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro, né? E então é outra história. Agora, capital político, o Marcos Rogério tem capital político. A Silvia Cristina tem capital político. O Confúcio Moura tem capital político e o Marcos Rocha tem capital político. Então são pessoas que porque é assim, ó, quando você alimenta a base, que você leva a emenda lá para o vereador, para o prefeito, você atende pessoas, isso aí numa campanha, isso aí floresce. Sim. Né? Isso aí se multiplica, né? Então é um capital político que se tem. Aí você fica pensando um cara que não tem capital político nenhum, só tem uma vibe ideológica que ele está tentando surfar, ele não vai conseguir produzir voto. Eu não consigo ver esse cara tendo voto. Entendi. Né? E eu nem conheço o cara, não é pessoal, eu sou analista político, se tiver que falar mal, falo, ou bem, não tem mal no sentido de análise, entendeu? Sim. Se for mal ou bom para a pessoa, eu tenho que dizer... É uma análise verdadeira, né? Igual você Exato. elogiou aí o Expedito Júnior como sendo uma excelente pessoa, mas falou a verdade, né? As últimas campanhas, quando chega, ele sempre começa à frente, quando chega na reta final, ele não consegue alcançar o resultado. Não consegue, né? E inclusive o Confúcio, seu pai fez um trabalho excelente no governo Confúcio. Seu pai foi o líder do DR, né? O diretor-geral do DR. Diretor-geral do DR. Cara, tem tantas obras nesse estado que foi feito sob a liderança do seu pai, como, por exemplo, o parque aqui, o Espaço Alternativo. Espaço Alternativo, olha que obra bonita em Porto Velho. Né? Aquela passarela. Mesmo. Foi o seu pai no governo Confúcio. Então, a política é muito dinâmica. Você pode ter ideologias e tudo mais, mas a realidade deve ser levada em conta. Né? Independente se a pessoa fez um trabalho... Por exemplo, o Ivo Cassol foi um excelente governador e se vier candidato agora se elege... Ele aparece nas pesquisas. E ele é do PP, do partido de centro. Ele não é nem da direita nem da esquerda, né? O Ivo Cassol, quando você coloca ele na pesquisa e pergunta, você votaria em qual desses candidatos se a eleição for hoje? Tiver o Ivo Cassol, ele não passa despercebido por ninguém. Ou a pessoa pergunta, e ele vai ser candidato? Ele pode ser? Ou então a pessoa dizia, já responde de cara, eu voto no Ivo Cassol. Então o Ivo Cassol tem um percentual alto, garante um segundo turno com certeza, se for candidato, mas a gente sabe que as dúvidas são grandes, né? Já que você começou a falar de governo, né?
Como que está o cenário hoje para governo aqui no estado de Rondônia? Tem muitos pré-candidatos, né? O Fernando Máximo agora se apresenta como pré-candidato ao governo. Marcos Rogério, que tem a tendência maior de ir para Senado, mas também tem um nome ali cogitado para governo. Hildon Chaves, o ex-prefeito aqui da nossa capital, pré-candidato a governo. Uma força do interior ali de Cacoal, o Fúria, também pré-candidato ao governo. Sérgio Gonçalves, se assumir o governo, provavelmente vem a reeleição. Não sei se ele vai repetir aquilo que o Daniel Pereira fez em 2018, né, de deixar de ser candidato. Então, provavelmente Sérgio Gonçalves é candidato a governo também, tem declarado isso. Como que está esse cenário para governo? Vamos por nomes aqui. Fernando Máximo. O Fernando Máximo é um fortíssimo candidato ao governo, né? Ele tem voto no estado todo, com a maior força aqui em Porto Velho e algumas regiões, por exemplo, Jaru. Ele tem uns trabalhos sociais assim que ele intensifica mais em alguns municípios. Então o Fernando Máximo é bem cotado ao governo. Nós temos o Adailton Fúria. Eu estou indo mais ou menos por ordem, né? O Adailton Fúria é o prefeito de Cacoal, para você ter uma ideia. O Adailton Fúria tem 90% das intenções de voto de Cacoal, cara. É algo surpreendente, 90%, né? Na cidade dele, cara. Significa, né, que está fazendo um bom trabalho, que o povo gosta dele. Ele está forte em Rolim, Alta Flórida, toda a região central ali, Pimenta, Ministro Andreasa, então, muito forte. Até de Paraná, ele está muito forte. E ele tem votos aqui em Porto Velho, tem votos em Guajará, na região de Ariquemes, que é o Vale do Jamari, no Cone Sul. O Fúria, cara, ele tem um potencial incrível de crescimento. Porque se o cara... deixa eu falar um detalhezinho sobre ser prefeito. Você sabe que, historicamente, Rondônia elege quem provou que foi um bom executivo, né? E como você pode ser executivo antes de ser governador, é ser prefeito. O Ivo Cassol, foi o Bianco, né? O Bianco, ele ganhou a eleição com o discurso: eu fui um bom prefeito em Ji-Paraná. Ganhou a eleição. Cassol, fui um bom prefeito em Rolim, ganhou a eleição. Confúcio, fui um bom prefeito em Ariquemes, ganhou a eleição. Então, por ser um estado municipalista, para ser governador aqui, com exceção do Marcos Rocha, porque Marcos Rocha é uma exceção, né? Ele entrou na onda, um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. Então, não considere nessa análise histórica o Marcos Rocha, porque a política é igual nuvem, né? Às vezes vem uma chuvinha, mas às vezes vem uma tempestade. E o Marcos Rocha caiu de uma tempestade, né? Então, às vezes, nós somos surpreendidos assim pela política. Então, se for uma chuva normal, as nuvens normais assim, se reelege ex-prefeito. O Fernando Máximo não tem como provar que foi um bom executivo, a não ser o discurso da saúde. Eu fui secretário de saúde durante a pandemia. Agora, o Fúria não. Porque qual o prefeito que não se mobiliza com o discurso de outro prefeito? Se o Fúria disser para o prefeito: eu conheço a sua dor, eu sei do seu problema, eu sei o que o seu município passa. Cara, qual é o cidadão que não vai embarcar nesse discurso? Pô, o cara foi prefeito, ele sabe as dificuldades do município, vamos votar nele. Então é muito mais fácil eleger um prefeito ao governo, porque ele foi executivo, ele prova e ele tem discurso. Então o Fúria, escreva o que eu estou te dizendo. É o cara, na minha opinião, ele não é o primeiro na pesquisa, ele está lá pau a pau com o Fernando Máximos, mas é o cara que, se fosse uma corrida de cavalo, eu apostaria no Fúria, né? Eu estou fazendo uma análise aqui. Por quê? Porque a gente consegue entender como ele pode usar esse discurso, né? Entendi. E o Hildon Chaves? O Hildon Chaves, ele é um cara bom, gente boa. Por favor, não entenda a minha análise diferente. Quando não é pessoal. Quando entrou o Léo Moraes, o Hildon Chaves estava bem avaliado quando saiu da prefeitura. Mas entrou o Léo Moraes está fazendo um trabalho impressionante. O Léo Moraes tem quase 50% de ótimo na avaliação popular. Então, quando você faz um trabalho bom, mas vem alguém e faz um excelente, a tendência é o seu ficar esquecido, né? Então, o Hildon Chaves está com essa dificuldade.
A dificuldade é que ele não pode fazer nada, porque ele tem que esperar o resultado do Léo Moraes. Quanto melhor o Léo Moraes estiver, menos ele vai ser avaliado. Porém, na capital, ainda o Wildon Chaves é um cara bem visto na capital. Então ele tem voto, mas ele não tem no interior. Então eu acho que é difícil, mesmo sendo um prefeito, aquele discurso do ex-prefeito e tal, ser candidato ao governo, o Wildon Chaves, por essa questão da sucessão dele, ter sido pelo Léo Moraes e ele está fazendo essa movimentação política. Não estou falando de trabalho, pode ser trabalho, pode não. Eu estou falando de movimentação política que o Léo Moraes faz, tá meio que deixando, anulando um pouco o que o Wildon Chaves fez. Então, entendi. O discurso dele, esse discurso de ex-prefeito e de gestão, pode não colar tão bem. E ele está bem nas pesquisas aqui em Porto Velho, no interior não, né? Esses dias eu conversei com ele, nós batemos um papo no podcast, e aí eu levantei aquele fato, né, de que quando ele foi candidato a prefeito aqui em Porto Velho a primeira vez, ele aparecia com aproximadamente 2% nas pesquisas. E aí ele me corrigiu, ele falou, não, 2% não, eu não tinha nem 150 votos quando começou a eleição, e aí foi crescendo, e nós terminamos o primeiro turno em primeiro lugar. Ele falou, então hoje eu não me preocupo com a pesquisa, vou me preocupar de fazer o que eu sei fazer o meu trabalho, e lá na frente o eleitor vai avaliar. E é aquilo que você falou no início, né? Tem candidato de arrancada e tem candidato de chegada. Exatamente, e o Wildon é um cara de chegada. Então, bem lembrado disso. Mas tem uma questão aí. Qual o discurso dele naquela primeira eleição? O cara era um promotor de justiça, e existia um clamor popular por mais severidade, por justiça, por segurança, contra a corrupção. Exatamente. Existia esse discurso e ele veio como a solução, entendeu? Então, qual seria o discurso agora? Então, se ele tiver isso, pode ser uma carta na manga, né? Como disse, tem político de chegada, mas na arrancada ele não está bem, quem sabe na chegada, né? E quando a gente analisa agora o próximo nome aí do vice-governador Sérgio Gonçalves, que se o governador Marcos Rocha renunciar para ser candidato ao Senado, ele irá assumir o governo, e se vier como candidato, ele já tem declarado que será candidato, ele vem com o peso da máquina ali ao lado dele. Você acha que a partir de então ele se torna competitivo? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre máquina, entre aspas aqui, como funciona, porque a pessoa lá que está assistindo ou ouvindo a gente não entende como é que funciona a máquina. Sabe como funciona a máquina? Se o cara é governador, se o Marcos Rocha renuncia e deixa o Sérgio Gonçalves como governador, o Sérgio Gonçalves vai fazer alianças com prefeitos e vereadores, oferecendo emenda e trabalho. E, por exemplo, o Marcos Rocha se reelegeu com a máquina, somente com a máquina, sem popularidade, sem contato com o público, só a máquina. 2018 foi a onda Bolsonaro, 2022 foi a máquina que elegeu o Marcos Rocha. Ele soube usar a máquina, ele fez um projeto levando asfalto para os municípios, mas falou para o prefeito, me apoia e me mantém porque eu vou fazer asfalto na sua cidade. Todo mundo pedindo asfalto, porque as pessoas querem asfalto, né, cara? Às vezes elas nem clamam tanto por saúde, por educação, por outra coisa, eles querem asfalto na frente de casa. Valoriza o terreno, menos poeira, menos lama. Eles estão errados? Não estão. E aí o governador fez um projeto lá, Tchau poeira, e botou dinheiro nos municípios para fazer asfalto e se reelegeu, entendeu? O que o Sérgio Gonçalves vai oferecer aos prefeitos e aos vereadores para ter o apoio? Aí pode até conseguir o apoio, mas tem que ver se as pessoas vão aceitar votar em quem o vereador ou o prefeito está pedindo, né? E entendendo a configuração política, entendendo que o cara assumiu o governo recentemente e está oferecendo coisas para os municípios em troca de voto
né? Então tem que ver se as pessoas embarcam nessa. Então é uma incógnita, é difícil dizer. Agora, quem tem um discurso consolidado, cara, eu acho difícil tirar de um desses dois que estão com o discurso consolidado. Fernando Máximo fortalecido, Fúria e Fernando Máximo. Cara, qual é o discurso, qual é a obra que vai ser oferecido, qual é a força do discurso de outro candidato? É difícil avaliar. Talvez venha assim como uma onda, uma tempestade, né? Porque a política é nuvem e com chuvas normais, né? Mas às vezes vem uma tempestade e arrasta tudo, né? Então a gente não sabe disso. Então eu não posso dizer para você, porque eu não sei o que tem na manga o Sérgio Gonçalves. Mas na pesquisa hoje, que era o que você perguntou no início, na pesquisa o Sérgio Gonçalves não aparece. Tem município que ele não tem 1%, é 0%. Muitos municípios ele tem 0%. Em município 1,5%, no máximo 3%. Quer dizer, o Sérgio Gonçalves ainda não está no jogo. Entendi. E quando a gente avalia o nome do Confúcio para governo, ele já foi governador durante 2 mandatos, ele ainda tem força se ele resolver vir candidato a governo? Eu acho que para eleger o Confúcio, eu acho que ele não tem voto, tá? Porque assim, como é um estado de direita, o Confúcio está hoje no governo federal, que é o Lula. Está trabalhando, está trazendo muita coisa, né? Mas eu não sei se ele vai cair na graça popular. O Confúcio, hoje, se ele viesse candidato, ele estaria brigando entre os 4 primeiros, entre os 3 primeiros. Ele estaria brigando por uma vaga no segundo turno. Mas ele não passaria do segundo. Ele não ganharia. Uma que é difícil ele ir para o segundo turno, tá? Com esse cenário aí. Nesse cenário, o Confúcio talvez ficaria longe do segundo turno. Mas se ele fosse para o segundo, ele não ganhava a eleição. Então, o Confúcio, não é uma boa ele ser candidato ao governo, se ele está pensando em seguir na política. Ele deveria brigar, lutar por uma vaga, uma das vagas do Senado. No Senado ele teria, então, na sua avaliação, mais chances de alcançar a vitória? Mais chances, porque, olha, vão ser muitos candidatos, né? Tem o lance do primeiro e do segundo voto. O Confúcio pode ser a opção de segundo voto de todo mundo, né? Pode ser, como eu disse, o Confúcio é um cara de chegada, então não pode ser subestimado. Hoje, nas pesquisas, ele está ali em terceiro, quarto, está em quarto lá na pesquisa, mas para ele ir para segundo, que só precisa estar em segundo, né? É igual disputar o governo, primeiro e segundo turno. Para disputar o primeiro turno, são 2 vagas, né? Para o Senado são 2 vagas. Então, se ele tem chance de ir para o segundo turno para o governo, não nesse cenário, no cenário de Senado, ele tem chance de pegar a segunda vaga. Né? Então, se eu fosse dar um conselho para o Confúcio, fica no Senado. Fica no Senado, fica na candidatura ao Senado e lute para ficar para pegar a segunda vaga. Peça o segundo voto. Não peça nem o primeiro. Peça o segundo voto. Interessante, né? Aí, pessoal, vocês assistiram hoje uma análise política real, sem... como que eu poderia dizer? Sem máscara, né? Não estou puxando o saco de ninguém. A política nua e crua aqui, né? Eu falei do Fernando Máximo, pra você ter uma ideia. O seu programa é muito sério, você é um cara sério. Eu nunca vi na minha vida, nunca conversei com o Fernando Máximo, nunca conversei com o assessor dele, e para falar a verdade, eu não preciso disso, né? Eu só preciso falar, né? Verdade. Então é isso. O governo, o Senado está mais ou menos assim desenhado. Muito bom, eu acho que você conseguiu trazer luz aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, a respeito desse cenário político, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam
sabendo só daquilo que está acontecendo na própria cidade. Não tem um contexto igual você trouxe do interior, a questão da avaliação do Fúria, né? 90% na sua cidade. O que de intenção de voto ao governo. De intenção de voto para você ver. Em Cacoal. Porque assim, que loucura. O prefeito tem muita dificuldade. Porque tudo que acontece na cidade, as pessoas culpam o prefeito, né? Esse é o buraco na rua, é falta de medicamento no hospital, até a falta de chuva é culpa do prefeito, ou chuva demais é problema do prefeito. Incrível, né? E eu quero falar um detalhe, já que eu falei que o Fúria teve 90% em Cacoal, eu quero falar um detalhe para você. Você acredita que a Silvia Cristina, num município do interior de Rondônia, ela teve 100%? Nós fizemos uma pesquisa grande no estado inteirinho, avaliando, porque são 2 votos, né? Então, 100%, ou seja, todas as pessoas disseram que votam em Silvia ou no primeiro ou no segundo voto. Entendeu? Isso é incrível, mostra a força dela, né? A cidade é Parecis. Em Parecis, todas as pessoas entrevistadas disseram ou no primeiro ou no segundo voto, votam em Silvia Cristina. Isso é uma loucura também, né, cara? Realmente. Isso a gente não entende nem de onde sai isso, né? Mostra que está sendo feito um trabalho de grande nível, né? E está sendo, né, na saúde, a gente percebe, é uma carência muito grande. Ela está com o Hospital do Câncer, né? E está com programas na área de saúde, vários deles, né? Então, realmente está mobilizando o povo de Rondônia e está se tornando uma líder inspiradora, né? Exatamente. E quando a gente analisa os outros cenários, por exemplo, cargo de estadual, de federal, aí já é difícil fazer uma avaliação a nível estadual porque é muito segmentado, né? Segmentado. Olha só, eu posso dizer, por exemplo, o Conesul hoje, o Conesul tem 3 candidatos com potencial para chegar a deputado federal. 3. Avaliando o Conesul. Aí nós vamos saber qual vai ser o mais votado, sabendo os votos que tem fora do Conesul, né? Então, o Conesul, nós temos lá o Ezequiel Neiva, é teu pai, né? O Ezequiel tem um trabalho excelente no Conesul e ele tem voto no estado inteiro. Eu achei voto dele em Machadinho, achei em Alta Floresta, eu achei em Nova Mamoré, eu achei voto dele em todo o estado. Então, o Ezequiel Neiva hoje é uma aposta para deputado federal, é uma aposta. É o cara que tem grande chance de ser eleito. E o Conesul tem outros 2 nomes também, que vai depender dos votos que tem fora, porque o Conesul estão bem. É o Natan Donadon e o atual prefeito, se ele renunciar à prefeitura para ser candidato. Né? Mas aí é bem regionalizado. Ali, a 429... tem seus candidatos, parece que o Lebrinho, né? O Lebrão, não sei se é o candidato ou se é o filho Lebrinho. Tem a região do Cacoal, tem seus candidatos, Ji-Paraná tem os seus, enfim, e vai assim depender. Porto Velho tem muitos, né? Janeiro. E 1/3 da população, 1/3 dos eleitores estão em Porto Velho. Só que o voto de Porto Velho é todo dividido. Aqui se vota em gente do estado inteiro. Então, por isso Porto Velho, proporcionalmente, não tem o maior número de deputados e deputados estaduais. Porque se divide aqui. Eles votam em várias pessoas. Porque os políticos do interior também estão em Porto Velho, fazendo trabalho aqui também. Verdade, faz sentido. Dejani, são 7h59. Eu acho que nós teríamos aqui mais umas 2 horas de conversa, porque esse bate-papo está muito legal, mas a gente vai precisar encerrar o programa e já vou deixar aberto o convite para continuarmos esse assunto num outro momento e também no nosso podcast, que aí a gente pode falar à vontade e ficar ali várias horas conversando. Mas eu vi que você trouxe livro aí também, 2 livros, você também é escritor. Eu quero te presentear aqui com esse livro. Eu escrevi em 2021, eu já fiz a 2ª versão dele agora em 2000 e eu fiz agora, tá pronto, eu já vou mandar para a editora, tá com 350 páginas. Esse aqui tá com 121 páginas. Guia evolutivo para quem sonha ingressar na política. Eu peguei as minhas palestras, minhas oficinas, treinamentos e escrevi elas e fiz esse pequeno livro. Está aqui presente para você. Que legal, muito obrigado. Aliás, o Iveslando, eu acredito no seu futuro político, Iveslando. Obrigado, você é um cara muito bem querido em vários lugares onde eu vou. O Conesul, principalmente, Cerejeiras,
detona, colorado. E aqui em Porto Velho eu conheço fãs seus, pessoas que dizem: Iveslando, vai para a política porque você é um cara bom. E eu gosto de você, nesse teu perfil é muito bom e torço por ti. Esse livro aqui, ó, tem 30 segundos para eu falar? Não? Tem. Então tá bom. Chico Território, gente, esse é uma figura. Chico Território é um queridão lá de Costa Marques, é uma história incrível. Todo o Vale do Guaporé conhece o Chico Território por conta da procissão do Divino, por conta das curas que ele faz lá com um remédio caseiro. Ele conhece, ele entra na mata, ele fala o nome de cada árvore, para que serve e tudo mais. E aqui, essa foto aqui, ó, é ele com a vozinha dele. Fui eu que fiz essa foto, tá? 2 meses antes de falecer a vozinha, eu fiz a avó Protásia. Foi em 2015, eu acho. E eu tive o privilégio de escrever a biografia do Chico Território, lá de Costa Marques, que eu quero te presentear com esse livro. Obrigado. Muito obrigado, Dejani. E, mais uma vez, agradecer, tá, sua presença. Deixar esses 30 segundinhos finais para você falar do Instituto e dizer como que as pessoas interessadas aí em pesquisa política fazem para poder te encontrar, caso precisar realizar algum serviço sobre pesquisa nesse próximo ano aí. Muito bem. Obrigado, Iveslando. Eu quero te agradecer a oportunidade de ter me convidado aqui para bater esse papo. Pela admiração e o respeito que eu tenho pelo seu avô, seu Neiva, pelo seu pai, por você. É uma questão de geração, porque nós somos o resultado da construção dos nossos ancestrais, né? Nós somos fruto da nossa ancestralidade e é interessante que eu tive o privilégio de conhecer 3 gerações da família Neiva. E, pessoal, eu tô no TikTok. Eu posso falar isso? Pode. Eu tô no TikTok. Me segue lá, me segue no TikTok, Dejanir Averotti. É com H, não é R. Dejanir Averotti com H. Me pesquisa lá no TikTok e me segue. Aí a gente bate papo e de repente, se você precisar de informação de alguma coisa, eu tô à disposição. E eu tô morando em Porto Velho, tá? E lá no bairro Igarapé. Fácil de me encontrar, beleza? É isso, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, um abraço aí, todos vocês estão conectados, pessoal ouvindo, assistindo por meio da internet. Julemar Schumacher, lá de Espigão do Oeste, bom dia, Julemar, obrigado pela audiência. O Douglas Oliveira, também aqui de Jaru, obrigado pela audiência. O João Caetano da Lazen, obrigado, João, pela audiência. Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Estaremos de volta amanhã com mais informações, mais notícias para vocês. Jovem Pan News. Porto Velho